Foi só aquele iníciozinho. Um pouco diferente. Obrigado, Paulo. Tá certo. Muito bem. Deixa eu passar para vocês aqui o esboço de hoje. Vocês têm notícia da irmã Ana Maria? Não, né? Já tem 2 aulas que ela não vem, né? Semana passada não, mas a da senhora ela está como ouvinte. A senhora ela está como ouvinte, da professora Alessandra como ouvinte, que ela já praticamente fez as matérias. Talvez é porque ela não trabalha, ela quer aproveitar o tempo e vem para cá. Ah, tá. Ela falou comigo mesmo. Bom, vamos começar então o nosso trabalho. Muito bem. Eu quero pedir aí a compreensão de vocês, não ter chegado um pouco atrasado. Às vezes surgem questões assim de última hora, né? E aí é assim mesmo, né? E aí, para acabar de completar, eu vim de Uber e o senhor que está dirigindo é um senhor de idade. Agora pensa, O trânsito que está, bem devagarzinho. O trânsito que está tendo. Eu acho que eu tenho que sair meia hora antes. Né? O trânsito está aí. Eu estou incomodado com o trânsito em Anápolis. Está indo do lado nosso. Pois é. E aí ele vinha assim, mas daquele jeito, devagarzinho, sabe? E aí eu também não sou de estar apressando, vamos embora, tá? Não gosto disso, não. Mas enfim, Fiquei. Bom, vamos orar ao Senhor, né? Pai querido, nós te agradecemos de estarmos de volta aqui à sala do IBA. Obrigado nesta manhã pela oportunidade de poder estudar mais uma vez a tua palavra. Queremos pedir a tua direção para os trabalhos nessa manhã, para a matéria que vamos discorrer. Fica conosco, nos abençoe, pedimos a tua bênção, abra nossa mente, tira toda dúvida, tira toda dificuldade que tivermos para compreender a tua palavra. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas com uma oração e terminar com oração. Vocês já viram, né? É o hábito que eu tenho. Não sei se todos os professores fazem isso. Não. Eu acho que só a professora quer. Né? Mas não serve com oração, não. Só tá. Muito bem. Pessoal, Atos dos Apóstolos. Vamos ler o texto bíblico. Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Atos 4, a partir do versículo 8. Hoje nós vamos tratar, no esboço que você tem aí, eu passei para vocês, nós vamos tratar hoje sobre 2 temas. Primeiro, por que pregamos o Novo Testamento? Qual a razão pela qual nós usamos tanto o Novo Testamento nas nossas pregações, nos nossos ensinos, enfim. A gente prega muito o Novo Testamento. Então, a gente vai saber, eu vou apresentar para vocês aqui algumas razões do porquê disso, né? E depois, o segundo ponto é porque muitas vezes temos dificuldade de entender o Novo Testamento, tá? É claro que, assim, pessoal, do ponto de vista teológico, as regras que a gente tem
para não entender o novo, é o antigo também. Basicamente é a mesma coisa, né? Mas como a nossa matéria dessa manhã é o Novo Testamento, então a gente vai trabalhar dentro da perspectiva do Novo Testamento, tá bom? Então são esses dois pontos que eu queria tratar com vocês hoje, nessa manhã aqui. Deixa eu ver aqui. O nosso livro específico é a Bíblia mesmo, né? Bíblia mesmo. A Bíblia mesmo. Eu ainda não indiquei nenhum material para essa aula aqui. Nós estamos fazendo uso da Bíblia mesmo e dos esboços, né? Mas tem uma Bíblia assim que seja melhor para trazer aqui ou pode ser qualquer Não, eu não tenho. Qualquer versão. Tem algumas versões que a gente gosta mais, né? Eu, por exemplo, gosto muito da atualizada. Mas, assim, qualquer versão que você tiver aqui, não tem problema, não. Tá bom? Thompson. Ótimo. Muito bom. Se não me engano, ela é atualizada. E ela fala sobre a vida de cada um dos evangelhos. Isso, exatamente. Exatamente. Aquele autor, Thompson, eu não sei se a senhora já procurou saber a história dele, é interessante. Ele é um pastor americano, ele está vivo ainda, ele é vivo. Ele já tem quase 90 anos. E ele é um grande teólogo. Porém, eu acho que foi na década de 90, ele teve um deslize moral nos Estados Unidos, foi. E aí, esse negócio aí pegou muito ruim, né, com o ministério dele. Porque ele é muito conhecido como teólogo, ele é conhecido mais no ambiente acadêmico, né, do que propriamente da igreja. É mais como um teólogo mesmo. E aí, esse episódio na vida dele complicou muito o ministério dele. Todo pastor, não só, principalmente pastor, o máximo de cuidar, igual o pastor dizer, nós trabalhamos bem com as filhas dele. Vai mandar motivo das pessoas que estão. É verdade. É o quê? O pastor Cleber quando eu sou moça, né? Agora, hoje não, né? São casados. Quando é moça, as pessoas me conhecem e tal. O pastor Fernandes Dias ontem deu a pregação dele, quando foi ordenado ao pastor, parece que foi em 1980, volta ele falando, né? Aí disse que tinha um pastor que falou assim: eu vou te dar um conselho. Aí ele falou assim: pode dar. Olha, eu vou te ensinar como é que você cumprimenta o homem, a mulher, a criança e tudo, né? Diz que a mulher, você tem que fazer assim, empurrar ela pra lá, né? Começou a dar os conselhos pra ele, né? Aí ele disse: ô irmão, me desculpa, mas eu acho que não vou dar conta, não. Irmão, eu abraço até forte no meio da rua, como é que eu não vou abraçar todo mundo? É verdade. Antigamente era bem cheio mesmo. Antigamente cuidado com as aparências. Eu acho assim, não, é porque não é pessoa de verdade. Tem homem que não te olha no olho, sabe? Ele é de cabeça baixa. Agora, um ser de 2 meses, que é amoroso, amado, que não te vê como com malícia, ele te olha nos olhos, é agradável. Né? Agora, quando você vê um homem que já te olha assim, já abaixa o olho, assim, te vira, você não é confiável, você sai mesmo de perto. Assim, pelo menos assim, a meu entendimento, né? Porque o pastor agora. You are currently the only person in this conference. Já baixo, já sai. Uai, eu não sou ovelha dele, não? Não sou ovelha? Não, né? A gente fica encabulado com o pastor desse jeito. Bom, vamos ler aqui a passagem de Atos, para a gente começar. Atos capítulo 4, a partir do verso 8, pessoal, eu vou ler aqui. A minha versão hoje aqui, irmã Juraci, é NVI, tá? Versão internacional. Diz o seguinte: então Pedro, o apóstolo Pedro, né? Pai do Senhor, pastor Lucimar, aí de Jaraguá, seja muito bem-vindo, Deus abençoe ele. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade
em favor de um aleijado, diz o texto, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. O verso 12, para a gente concluir. Não há em nenhum outro debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, pessoal? Bom, esse episódio aqui é o episódio de quando Pedro e João, né, entraram no templo e efetuaram a cura daquele coxo, né? Aquele aleijado, né? E aí, a cura daquele homem trouxe alguns problemas para os apóstolos. Né? Agora você vê, o homem foi curado, foi restaurado, ele era paralítico, saiu andando, e depois os líderes religiosos ainda queriam crucificar Pedro, né, e João, né, por causa disso. Você veja só, né? Fizeram um benefício à pessoa e mesmo assim eles foram presos e aí eles foram conduzidos ao Sinédrio. O Sinédrio, eu acho que eu já falei sobre ele aqui na aula passada, o Sinédrio era o tribunal jurídico daquela época, né? E aí eles foram conduzidos à presença do Sinédrio. E quem eram os membros do Sinédrio? Eram os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, aquele pessoalzinho lá que já era contra a igreja mesmo, né? E aí eles foram cobrar dos apóstolos, né? Por que eles fizeram aquilo? E aí Pedro toma aqui a palavra e vai explicar, fala, eu fiz isso aqui porque Deus mandou, né? Eu estou aqui sob a direção de Deus e tal, e foi explicar. Falou, ele estava doente, nós estávamos entrando aqui, ele pediu esmola e nós ministramos sobre ele a cura, está aí, ele curado. Foi isso que aconteceu. Então, em outras palavras, né? E aí, essa cura desse homem aqui trouxe sérios problemas para os apóstolos, né? E aí começou uma perseguição, especialmente contra os líderes da igreja. Porque vocês sabem que toda perseguição contra a igreja começa sempre pela liderança, né? Começa sempre pelos líderes da igreja. E foi o que aconteceu, né? Só que aqui, Pedro faz uma defesa, ele traz uma explicação, e é baseado nessa explicação que eu quero ministrar hoje na nossa aula. Ele vai dizer aqui que esse homem foi curado pelo poder de Cristo, né? Ele fala, olha, esse homem que está curado aqui pelo poder do Cristo que vocês crucificaram, né? Então ele vai dar testemunho de quem era Cristo e vai dizer para eles, olha, esse Cristo aqui, foi pelo nome dele que eu curei esse homem, que foi o Cristo que vocês perseguiram, vocês crucificaram, vocês mataram, né? E foi no nome desse Cristo que esse homem está curado aqui. Então, pessoal, o que a gente percebe é que a base da pregação apostólica era a pessoa de Cristo. A base da mensagem dos apóstolos era a pessoa do Senhor Jesus. Eles não falavam de outra coisa. Se a gente pegar o livro de Atos, que é o livro que a gente tem da história da igreja, a gente vai ver que a ênfase da pregação dos apóstolos era Jesus Cristo. Que é o que a gente vai aprender aqui hoje, né? Então, isso serve muito para, digamos assim, para parâmetro nosso hoje, né? Por quê? Porque hoje a gente vive, irmã Sara, irmã Juraci e Daniela, enfim, pastor Lucimar, a gente vive hoje um contexto onde se prega muitas coisas, né? E menos acerca de Cristo, né? Por que eu tenho assim? Eu tenho sérios problemas com a teologia da prosperidade, por exemplo, né? Com esse tal de evangelho da prosperidade. É porque é um evangelho que só mostra o sucesso, a prosperidade, o cidadão não tinha nada e agora ele
ele aceitou a Cristo e tem tudo, tem casa, tem carro, essas coisas todas. É claro que a gente sabe que isso Deus dá, obviamente que Deus dá, né? Mas o que eu enfatizo é que isso não é a tônica do Evangelho, não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Então, os teólogos da prosperidade pecam por isso, porque eles enfatizam as bênçãos e não enfatizam o abençoador. Falam dos milagres, mas não falam de quem fez o milagre. Então, tão importante o milagre na vida de alguém, e o milagre de fato é muito importante, é quem fez o milagre. Quem fez o milagre? Pedro está dizendo aqui, foi Cristo, né? Aquele que vocês crucificaram. Então, o que a gente percebe aqui é que Pedro, ele não pega aquele momento do milagre e faz aquele away, exatamente, né? Faz, olha, aqui tem paralítico andando, tal, não sei o quê. Esse dia eu falo isso com todo respeito, porque eu não tenho nada contra, apesar de eu discordar dele do ponto de vista teológico, mas o apóstolo Valdemiro, né? Acho ele um homem de Deus, acho ele um grande líder no Brasil, né? Hoje ele é líder hoje da igreja que mais cresce no Brasil hoje, é a Mundial de Deus. Mas a teologia deve ser prosperidade. Exatamente. Mas aí um dia desse eu ouvi ele falar numa pregação assim, olha, essa é a única igreja no Brasil onde o Senhor Jesus está curando, está fazendo paralítico andar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Senhor está curando em muitas outras igrejas, não é só lá. Então, o que a gente percebe isso é que o camarada quer, na verdade, priorizar a igreja dele, né? Mostrar que na igreja dele é diferente das outras, né? E o Senhor Jesus cura lá, eu não tenho dúvida. Se a gente entrar aí no canal dele aí, tá, você vê realmente as curas que são realizadas lá, né? Um dia desse eu vi lá, ele abraçou um rapaz leproso mesmo, da cabeça aos pés. O cara coberto com um corpo de ferida, sabe? E dias depois, tempo depois, né, algumas semanas depois, o homem voltou lá. A pele do homem estava mais limpinha do que a da Daniela. Limpo. Absolutamente curado. Então, eu creio que Deus cura lá. Mas Deus não... Mas... A ser respeitado, né? Exatamente. Tem que respeitar. Exatamente. Agora, não é verdade que Deus está fazendo isso só lá. Essa questão, pastor, também envolve as pessoas, tá certo, quando você ouvir igual a verdade, ouvir uma pregação assim, falando na nação, do poder de Deus e tal, aquilo edifica você demais. Aí, de repente, você vê certas igrejas fazendo a campanha de autoestima. Sim. Vamos fazer tal dia, vai ser sobre isso, tal dia sobre só na área da psicologia, envolvendo pouco a palavra. Eu não sei se eu estou errada. Eu acho, para mim, muito conveniente. Vamos uma assim que é só para orar. Aí dizia, poucos por tempo de não ter coragem. Aí começar aquelas campanhas assim de hoje eu não falo sobre depressão. Amanhã eu vou fazer sobre ansiedade. Próxima semana, quer dizer, só esses temas. Sendo que a palavra, mas você entra lá no YouTube, você vê tudo o que você quer. Mas é tão gostoso quando você ouve o pastor discorrer, não ressuscitou. Faz o Senhor, mano. Faz o Senhor ainda. A pessoa discorrer a palavra, se ele tem sua interação, falando mesmo de Deus, da palavra assim em si. Só que hoje eu estou observando, você está envolvendo muito a psicologia. Muitas dessas coisas assim que eu acho que foge do contexto. Eu não sei se eu estou errado. Certo. Eu vou dar uma posição sobre isso, o que eu penso. Eu vou discordar da irmã só um pouquinho assim. Me permita, né? Eu acho que a igreja deve abordar todos os assuntos. Depressão, como a irmã citou aí, síndrome do pânico, essas doenças emocionais. Porque é uma realidade hoje muito, muito presente dentro das nossas igrejas hoje, né? Nós temos aí suicídio até de pastores, né? Então, a situação...
A situação, ela é... O que eu estava falando, pessoal? Isso, lembrei. Então, irmã Juraci, é preciso que a igreja fale. A igreja precisa falar. Eu vendo a época, não sou tão velho, mas eu vou dizer assim, eu vendo a época onde a igreja proibia de se falar desses assuntos no púlpito. Não podia falar sobre depressão, essas coisas. Por quê? Porque esses problemas eram tratados como demônio. Ah, depressão é demônio. É verdade, a gente sabe que Satanás atua muito nisso daí. Mas só que também tem um lado psicológico. Tem um lado psicológico. E a gente sabe hoje, depois de tantas décadas, né, de estudo, a gente sabe que hoje que a depressão tem dois lados. Tem um lado da ação maligna, Satanás, né? Mas também tem um lado psicológico do indivíduo. E muitas vezes, eu vou dizer assim, o diabo ele é expulso, o demônio sai, mas o prejuízo psicológico fica na pessoa. Fica na pessoa. E aí o que ocorre? A partir do momento que Satanás saiu, que o demônio saiu, ficou aquele estrago que ele fez na cabeça, na mente. Aí é onde entra a igreja. Né? A igreja, onde entra o trabalho terapêutico, o tratamento terapêutico da igreja. E aí é importante que a gente tenha na igreja, por exemplo, psicólogos. Não, justamente, pastor, mas eu concordo com o senhor, eu queria saber se eu estou errado, né? Lógico. Mas, num momento assim, só de oração, ele palestra esse respeito quando tudo. Vamos exemplo, a Carne da Bênção teve essa campanha, chamou vários psicólogos, cada um falou sobre um tempo, né? Tudo bem. Mas em outros momentos, assim, só especificamente de oração, o senhor acha que é necessário? Não, eu quero tirar essa dúvida para mim. Poder estar vivendo melhor, né? Eu não sei se eu estou errado. Por causa de Graça, geralmente tinha palestras sobre isso. Só que as pessoas não participam. Elas fogem desse tipo de assunto. Bom meio agora que a igreja encontrou de alcançar uma nova geração, porque tem muitas pessoas feridas, com muitos traumas, casamentos, mulheres e maridos que não sabem lidar com o sofrem. Então, no meio do Evangelho, através também da campanha que foi feita deste irmão da igreja, está tudo vazado dentro da Bíblia. Não sei se essa aí estava fora, né? Então, mas é um meio de alcançar, porque a igreja está deficiente, igual nós estudamos no semestre passado, sobre psicologia do crescimento espiritual. Não tem como você ter maturidade espiritual se o seu psicológico não estiver bem. Mas é quando eu era lecionar, tinha muitas palestras sobre isso, demais agora. Talvez seja por isso que eu tive essa visão. Essa visão, né? Que eu acho assim, bem, meu conceito, isso que eu peço. Agora, assim, a igreja precisa temperar, né? A coisa também não é só psicológica, né? Porque se a gente, e aí eu quero concordar com a irmã nesse ponto, se a gente pregar só mensagens de autoajuda, né? Só mensagem terapêutica, psicológica, você deixa de pregar o evangelho genuíno. O evangelho da salvação, do calvário, do túmulo vazio, aí a gente comete um grave erro. É um grave erro. Porque eu convivo pessoas no estudo. Sim. A outra minha filha também, ela houve médico e diagnosticou ela com esquizofrenia. Sim. Então, eu tenho que trabalhar, eu vivo essas questões. A senhora vive essa realidade, né? Então eu fico assim, gente, eu sei que muita oração, quando você começa a refletir muito na palavra de Deus, até na minha vida mesmo, depressão, eu senti, eu interpreto a palavra assim, muito ela me edifica. Porque eu sempre, no emocional, sempre vivo abalado, principalmente devido à nossa convivência, então sempre está abalado. Então, quando eu ouço certas pregações, sai assim, só refletindo aquela questão o tempo todo, que aquilo ali é gostoso. Agora, quando você pega uma bula lá, assim, sobre o emocional, o que você tem que fazer? Isso. Aquilo é possível porque Deus quer isso. Eu quero algo que limpa, que me dá paz, que me dá tranquilidade. E eu, para mim, é como
eu ouço uma pregação que vai, aquelas pregações assim que... E toca a alma, né? Não, mas é verdade mesmo, pastor Stênio. Vai ser possível agora considerar que tinha duas salários. A primeira foi um psicólogo e a segunda foi uma pregadora oficial mesmo. Aí eu não sabia, né, como é que era, né? Aí a hora que falou, deu a palavra para o psicólogo, aí eu falei, aqui é a palavra de Deus, né? Eu fiquei procurando. É verdade. É Eu muito fiquei lado. procurando. Aí logo em seguida teve mais um louvor, aí veio sim uma palavra mesmo na Bíblia. A gente só vai satisfeito mesmo. É verdade. É A verdade. gente procura, né? É verdade. Irmã Ana Maria, antes da senhora entrar, eu já estava perguntando pela irmã. Mas está tudo bem, né? Então tá. Essa semana eu tinha uns problemas aí, mas... Já está tudo certo. Então tá bom. Vamos lá então começar aqui dentro do nosso esboço. Por que pregamos o Novo Testamento? Deixa eu já começar deixando claro uma coisa aqui. O que nós, como igreja, de forma geral, precisamos pregar? A Bíblia toda. Tá certo? É a Bíblia toda. O que Paulo ensina lá na sua primeira carta a Timóteo? Toda a Escritura divinamente inspirada. Toda a Escritura. Então, o que é toda a Escritura? É a Bíblia toda. Né? Quando Paulo escreveu essa palavra, não existia ainda o Novo Testamento. Vocês sabem disso. Né? Então, quando Paulo disse assim, toda a Escritura, que Escritura que Paulo se referia? Era o Antigo. Porque na época não existia o Novo ainda. Entendeu? Mas quando nós hoje, quando eu leio hoje essa palavra, toda a Escritura, então para mim hoje já existe o Novo Testamento. Entendeu? Então eu preciso considerar que toda a Escritura é o Antigo e o Novo. Certo, pessoal? Eu não posso primar um em detrimento do outro. Então toda a Escritura é toda a Escritura. Tá certo? Eu não sei se eu já falei isso aqui. Uma vez um irmão me perguntou lá na escola dominical, na nossa igreja, pastor, aquele caso de Davi com Betseba lá, o senhor acha que aquilo ali foi inspirado pelo Espírito Santo? Eu disse, não. É claro que não. O fato não foi inspirado pelo Espírito Santo. O fato foi uma tragédia. Foi uma tragédia na vida do rei Davi. Mas a narrativa, entendeu? A narrativa do fato, aí foi inspirada. Senão, não estaria na Bíblia. Nós temos na Bíblia casos de estupros. Nós temos na Bíblia casos de incesto. Nós temos na Bíblia casos de homossexualidade. Por exemplo, quando Sodoma e Gomorra, né, ia ser destruída, os anjos queriam, os habitantes de Sodoma, os homens queriam se relacionar sexualmente com os anjos. Isso pressupõe a ideia de que era uma prática comum entre eles. Está na Bíblia. Então, nós temos muitos casos imorais na Bíblia. São inspirados? Não. Mas o registro deles é. Por quê? Porque serve para o nosso ensino. E é o que a Bíblia coloca. Paulo fala, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo. Então, se na Bíblia tem morte, se na Bíblia tem tragédia, se na Bíblia tem assassinato, se na Bíblia tem feminicídio, se na Bíblia tem irmão matando irmão, foi o caso de Abel, né? O caso de Caim, aliás, né? Filho matando pai, tudo isso está na Bíblia. Não é inspiração nenhuma esses fatos, mas um registro desses fatos é inspirado. Entendeu? Então, tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. Então, a gente só está trabalhando aqui a questão da matéria do Novo Testamento. Mas nós cremos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Tudo é inspirado por Deus. Alguém esse dia chegou para mim e falou assim, pastor, essa Bíblia me mostrou aquela Bíblia de estudo pentecostal, né, da CPAD. Pastor, tudo que está aqui é inspirado? Eu falei, a palavra de Deus, sim. Agora, as notas teológicas que tem aí, não. Entendeu? De qualquer Bíblia de estudo que você pegar, a Shed, pentecostal, qualquer uma. Né? Não, os comentários, não. Os comentários foram feitos por homens de Deus, claro, teólogos, ok. Mas não tem a mesma autoridade que o texto sagrado tem. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho 5 livros escritos. Né? Depois eu vou até trazer aqui para vocês. Eu tenho 5 livros escritos. Eu escrevi
inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que me deu condição de escrever. Mas não tem o mesmo peso da Bíblia. É diferente. Entendeu? Nós temos algumas igrejas aí que pecam por causa disso, irmãos. Porque larga a Bíblia de lado e vem mostrar livro, não sei de que livro. Por exemplo, os nossos irmãos adventistas, por exemplo. Né? Tem hora que eles são bem bíblicos, na verdade, né? Mas tem hora que eles largam a Bíblia e vêm com aqueles livros da Ellen White, aquelas revelações da Ellen White, né? Que é uma grande escritora adventista. Né? O pessoal do Tabernáculo da Fé, por exemplo. Eles lêem a Bíblia, depois largam a Bíblia de mão e vêm mostrar aquelas mensagens do William Branham, que foi o fundador deles, né? Aquelas revelações que o William Branham teve e tal. A outra crítica que eu vou fazer aqui, com todo respeito aos nossos irmãos da Igreja Deus e Amor. Tem hora que eles deixam a Bíblia de lado e vêm querer mostrar o livrinho lá doutrinário deles. Né? Porque aquele livrinho, quem elaborou ele foi o saudoso missionário Davi Miranda. Né? Então, eles têm aquilo lá como uma coisa... o que está dizendo aqui, né? Aqui, o parágrafo tal, do ponto tal, do nosso RI, chama RI, que é o Regimento Interno da Igreja. Ok, tudo bem, que bom que a igreja tem isso aí, mas esses materiais não têm o mesmo peso que a Bíblia. Entendeu? A minha sogra é da Igreja Deus e Amor. Aí quando a gente conversa, ela vem com aquele livrinho. Aqui, tá aqui, velho. Eu falei, sogra, deixa eu te falar uma coisa. Mostra isso para mim na Bíblia. Entendeu? Eu respeito esse regimento da igreja aí, respeito, entendeu? Mas vamos dialogar aqui usando a Bíblia, a partir das Escrituras, entendeu? Não é a partir da revelação de quem quer que seja. Por quê? Porque essas revelações humanas, essas notas teológicas, aí, são coisas que o homem pode errar, o teólogo pode errar. Por que você acha que todas essas Bíblias de estudo, a cada 5 anos, elas são revisadas? A cada 5 anos, elas são revisadas. Por quê? Porque existe mudança ortográfica, linguística. De repente, existe uma descoberta teológica diferente que muda completamente o fato. De repente, tem uma descoberta arqueológica lá em Israel, lá no mundo árabe, que muda completamente o fato da Bíblia. Aí tem que mudar as notas. Entende? Mas o texto bíblico, quem pode mudar ele? Ninguém. O texto bíblico não se muda. Entendeu? Então, pessoal, o que é inspirado é o texto sagrado. Entendeu? As notas podem ser de qualquer teólogo. Russell Shedd, pastor Antônio Gilberto, que é o autor das notas da Bíblia pentecostal. Né? Qualquer um deles. O Thompson, que a senhora citou, um grande teólogo, mas todos eles são falíveis. Não tem o mesmo peso que a Bíblia. Entendeu, pessoal? E outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, um conselho que eu vou dar. Muito cuidado com algumas Bíblias de estudo também que tem no mercado evangélico brasileiro. Né? Porque tem alguns teólogos que eles são absolutamente contrários, por exemplo, à teologia pentecostal. Né? Nós temos Bíblias aí, por exemplo, que as notas são escritas por teólogos que não creem no batismo do Espírito Santo. Né? Que não creem nos dons do Espírito Santo. Ora, inveja da gente. Né? Aí você vai usar uma Bíblia dessa como base do seu estudo? É complicado. Então, tem que ter muito cuidado. Porque hoje tem Bíblia de estudo para todo lado aí, né? Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do idoso, Bíblia do não sei o quê. Esse dia mostraram para mim uma Bíblia que foi lançada pela editora Betel, que é a editora da Igreja de Madureira, a Bíblia do culto. Olha, toda a Bíblia é do culto, né? Aí, tá vendo? Bíblia do culto. Tá aí. Então, toda a Bíblia é do culto. Então, então, isso aí é mais uma questão de marketing, né? Então, as Bíblias para estudo, a Thompson, que a senhora citou, é uma excelente Bíblia. As notas são muito boas. O Dr. Thompson, apesar daquilo que eu falei, né? A irmã não estava aqui, só para não ficar assim perdida, a irmã citou a Bíblia de estudo Thompson. Ela é muito boa. E eu falei um exemplo. O Dr. Thompson é um teólogo americano, ele é vivo até hoje.
Ele deve ter quase 90 anos. Mas ele teve um sério problema na década de 90 porque ele teve um deslize moral, né? E isso aí trouxe muito problema para o ministério dele, essa questão. Porém, isso não afeta o conteúdo do trabalho que ele fez. Então, é uma excelente Bíblia, a Thompson. Excelente Bíblia. Uma outra Bíblia que eu indico para você que estuda é a Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD. Tá? Excelente também. Muito bom. A Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui eu vou trocar de Bíblia. Quantas Bíblias? Quem que é O autor? O autor da Bíblia de Estudo Pentecostal é um missionário americano chamado Donald Stamps. Só que ele faleceu em 92, por aí, 95. Donald Stamps, o nome dele. E aí, ele faleceu no meio do trabalho, né? E aí, a Bíblia de Estudo Pentecostal foi terminada pelo pastor Antônio Gilberto. Entendeu? A gente deveria ter mais ou menos para estudo Quantas Bíblias? O tanto que a senhora puder ter. Quantas for possível. Né? Muito bom você ter, por exemplo, 3 ou 4 versões diferentes da Bíblia. Tá? Muito bom. E uma conversão, assim, que eu vejo alguns pregadores de conversão tão boa de entender, essas mais atualizadas. Eu, por exemplo, eu estou usando a NVI aqui. Ó. A NVI, ela é uma linguagem moderna. NVI. Eu uso muito essa versão aqui. Muita gente não gosta, né? Mas eu gosto. Não, ela para a gente estudar, para ter mais argumentação, é bom. Né? É bom. A linguagem dela é bem contemporânea, tá? É bem contemporânea. Ela usa, por exemplo, os termos vocês. Ela simplifica bastante a linguagem bíblica, entendeu? Eu gosto dela. Não tenho nada contra. Bom, o primeiro ponto aqui, do nosso esboço, pessoal, é o seguinte. Por que pregamos o Novo Testamento? Primeiro, porque é onde encontramos toda a história da vida de Jesus. Ou seja, a base para o nosso estudo. Então, por que a gente prega muito o Novo Testamento? Porque encontramos toda a história da vida de Jesus, né, no Novo Testamento. Nós sabemos que a vida de Cristo ela está narrada conforme temos no Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento, nós não temos a história da vida de Cristo. Correto, amados? O que nós temos no Antigo Testamento são profecias a respeito dele. Né? Mas a história da vida dele, nós só temos no Novo Testamento. E aí, eu trouxe aqui esses 2 livros aqui, direto eu estou indicando livro para vocês, né? Acho que depois que a gente terminar o curso aqui, vocês vão estar com a biblioteca de tanto livro que eu indico, né? Mas não é obrigatório comprar, não, tá? É só uma sugestão, tá bom? Esses materiais, 2 livros sobre a história de Cristo, foram escritos por um repórter da Globo, chamado Rodrigo Alvarez. O Rodrigo. Ele hoje mora nos Estados Unidos, mas ele morou durante muitos anos em Israel. E o que ele fez? Ele se dedicou durante muitos anos a estudar a vida de Jesus. E aí, como ele morava em Jerusalém, ele era repórter lá há muitos anos, não é? Correspondente, e aí o que ocorre? Ele escreveu esses 2 materiais aqui baseado nas pesquisas que ele fez lá em Jerusalém. E aí deu origem a esses 2 livros aqui, ó, dele. Tá vendo? Rodrigo Alvarez. Tá? Eu estou mostrando esses materiais para vocês porque pensa num livro gostoso de ler. Rico. E além disso, ele é cheio de fotografias que ele mesmo tirou. Ó, você tem ideia? Só estou mostrando rapidamente, superficial. Cheio de fotografias, de quadros, de lugares que ele próprio tirou essas fotografias. Exatamente, as fotos, ó, tá vendo? De quadros antigos, de museus que ele visitou. Tá vendo? Então, pessoal, é um material riquíssimo do ponto de vista histórico. Esses 2 livros aqui. Sabe onde é que você vai encontrar esses materiais? Lá no shopping. Isso. Exatamente.
Exatamente. Tá? Sabe quanto estava? R$10. Não sei se está ainda a promoção. R$10. Quando eu cheguei lá, que eu bati o olho, já comprei. Pois é. Tá certo? Tá bom? Podem ir lá que vocês vão achar ele lá. Tá? Pois é, o nome, o autor é Rodrigo Alvarez. Tá? Alvarez. Tá? Por incrível que pareça, um repórter da Globo. Ponto 2. Porque, pessoal, assim, quando a gente tem contato com a história, eu não sou historiador, claro. Eu sou teólogo e filósofo, né? Mas como a gente trabalha muito com história, porque na teologia você trabalha muito com história. História de Israel, história da teologia, história da igreja. Então, você acaba tendo contato com muito material histórico. Então, é muito diferente quando você lê uma obra de um escritor que teve contato com os fatos. Eu posso escrever um livro sobre Jesus, mas eu não moro em Jerusalém. Não morei lá. Então, é diferente de alguém que morou lá, teve contato, visitou os lugares, né? Mas ele teve experiência, teve contato próprio com os fatos que ele está narrando. Então, isso torna a obra muito mais rica, né? Por isso que eu estou indicando para vocês aqui. Tá? E é um escritor que não é cristão, é claro, né? Mas a obra dele é maravilhosa. E eu já li os dois. Tá? Você falando aí, eu da última vez que eu fui dele, eu não estava nem interessada, ele estava contando o livro lá vocês. Onde tem esses livros desse lado? Eu fiquei só assim, ele ia lá e me comprava. Agora eu estou observando que pelo jeito é coisa boa. Coisa boa. Lá tem muita coisa que para nós não serve, não, sabe? Mas tem uns livros lá muito bons e baratos. Bem em conta. Lá em Goiânia, no Flamboyant também, se vocês forem lá, vocês vão amar também o mesmo espaço que tem lá. Tem muito material, mais do que aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, ponto 2. Por que pregamos o Novo Testamento? Porque a obra da salvação é retratada por meio das 4 fases da vida de Cristo. E eu coloco aí essas 4 fases. A primeira, o seu nascimento. A segunda, a sua vida. A terceira, a sua morte. E, por fim, a sua ressurreição. Então, em outras palavras, a vida de Cristo todinha, né? A vida de Cristo todinha. 3. Por que pregamos o Novo Testamento? Porque ao ordenar que os discípulos pregassem o Evangelho pelo mundo todo, Cristo responsabilizou. Responsabilizou quem? Eles, não é? E eles imediatamente foram. Abra sua Bíblia aí, por favor, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Marcos 16. Vocês conhecem esse texto demais? Marcos capítulo 16, versículo de número 18. Aliás, 16, 15. Vocês conhecem muito esse texto, né? Eu quero mostrar aqui alguns segredos teológicos aqui nesse texto aqui. Marcos 16, 15. Que é o famoso id, né, de Jesus. A minha versão diz o seguinte aqui, ó. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as... E não, a minha versão fala pessoas, né? Mas é toda criatura. O que eu quero colocar para vocês aqui, perceba bem, Marcos 16, 15, Daniel. Perceba bem. A palavra de Jesus, ele diz o seguinte: ide por todo o quê? Então, não há lugar onde o evangelho não possa ser pregado. Certo? Não há lugar. Não existe ninguém fora do alcance do evangelho. Jesus diz: ide por todo o mundo. E aí ele conclui, Massari, dizendo o seguinte: e pregai o evangelho toda criatura, ou todas as pessoas. Então, quer dizer, não há nenhum lugar do mundo que o evangelho não possa ser pregado e nem nenhuma pessoa do mundo
está fora do alcance do Evangelho. Seja ele branco, negro, índio, o que for. Né? Alguém esses dias perguntou para mim assim, pastor, o Evangelho só pode ser entendido por uma pessoa que ouça ele e compreenda a mensagem, não é? Eu disse, sim, é verdade. Como é que fica, por exemplo, aqueles índios, né, em outros continentes do mundo, aqueles lugares onde o Evangelho ainda não chegou? Porque eles morrem lá. E aí? Como é que fica aí? Ou então, as pessoas que nascem com deficiência. Como é que fica esse negócio, essa história? Porque, embora aquela pessoa que nasce com deficiência neurológica tenha essa deficiência, mas naquele corpo ali habita uma alma. Né? E a alma que habita nesse corpo não é deficiente. Mas não tem pessoas que falam, bom, eu sou responsável. Sim. Se eu levar ela para qualquer lugar, bom, ela se envolve com tudo. Sim. Eu tenho uns parentes que gostam muito de dançar. Lá em Brasília nós fomos, inclusive no dia que ela está passando mal demais. Ela dançou, dá uma agachadinha, ela cantar, ela tem um molejo que só Deus dá causa. Aí esse comentário chegou lá em Minas Gerais. Aí meu irmão ficava matando. Aí você que é responsável pela alma dela. Eu fico falando, Senhor, já está passando mal. Estava ruim mesmo. E ela pediu e voltou. Então, quer dizer, é real, eu sou responsável Irmã, pela salvação não, dela? não. Vamos fazer uma análise aqui. A coisa agora ficou polêmica, né? Vamos fazer uma análise aqui. Do ponto de vista teológico, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque, no caso dela, por exemplo, Daniela, ela ensina as coisas. Obviamente, talvez não como a irmã, né? Mas ela ensina as coisas. Né? Ela sabe das coisas. Ela sabe quem é Jesus, o Evangelho. Ela canta na igreja, então ela sabe. É diferente, por exemplo, de pessoas que têm problemas neurológicos mais graves. Por exemplo, eu tenho um primo meu, primo de primeiro grau, mora em Fortaleza. Ele é deficiente, ele se arrasta no chão e é deficiente, ele possui um retardamento mental completo. Ele não fala, ele só enxerga e ouve, mas não fala, tal. Então, no caso dele, por exemplo, não adianta nem você conversar com ele. Ele não te entende. Ele não tem nível de compreensão. Então, quando você se depara com uma pessoa assim, o que acontece com essa pessoa? Se essa pessoa vier a morrer, ela é salva. Se ela continuar assim, ela pode perder a salvação. Porque ela já entende, ela já discerne. É que as pessoas colocam muito esse peso em cima de mim. Você não pode morrer, quem vai cuidar dela? Deixa eu morrer em paz. É verdade. Chegar a minha hora, deixa eu morrer. A ideia que os teólogos fazem é que é o seguinte: toda pessoa que, por alguma razão, ela não compreendeu a mensagem do Evangelho, porque é a mensagem que salva, né? Se ela não compreendeu a mensagem, como é que o Senhor Deus vai condenar essa pessoa? Entendeu? A pessoa não ouviu, nunca ouviu falar de Cristo. Então, como é que vai ser lançado lá no inferno? Como é que Deus vai fazer um troço desse? Não tem cabimento. Entendeu? Então, alguma saída Deus vai dar para essa pessoa. Alguma outra oportunidade. Tem alguns teólogos que até dizem que aquele anjo lá no Apocalipse, que vai sair pregando o Evangelho eterno, né? As almas que estão no Hades, seja essa oportunidade que Deus vai dar a essas pessoas que aqui na Terra não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Índios, enfim, pessoas com deficiência gravíssima, entendeu? Mas em casos de pessoas com deficiência, elas vivem de acordo com o meio. Igual tem uma pessoa que é amiga da minha, esse não são evangélicos. Então, como os pais bebem, ele está enviado nas herdeiras igual os pais dele. Então, existe essas questões. Que se você viver com a pessoa
no ambiente onde existe muita orgia, Sim. ela vai assumir aquela vida, aquele padrão de vida. É Não verdade. existe essa questão. É verdade. E aí eu fico assim, e aí? As pessoas responsabilizam muito a irmã no sentido que a irmã é mãe, né? Então, acha que a irmã tem a responsabilidade sobre isso. Porém, nós estamos fazendo uma análise aqui do ponto de vista teológico. Eu estou respondendo a irmã do ponto de vista teológico, né? Não tem responsabilidade nenhuma. Porque ela já tem discernimento, né? Ela já sabe. Se perguntar para ela quem é Jesus, ela vai falar. Então, quer dizer, já não é alguém que não saiba. E esses outros que é criado em outro tipo de ambiente? Pois é, aí é o que dá. Se tiver o mesmo discernimento dela, então é diferente. Agora, se não tiver, então Deus é justo. Tá certo, pessoal? Até com esses dias preocupado demais com a minha filha, a pessoa pegou e falou para mim, não fica preocupada, e me explicou. Eu cheguei com minha filha, você já tem 13 anos. Você não tem focado no culto, lendo a Bíblia com você, falando que você lê. Fiquei 1 ano dentro da sala de adolescente, peguei esse cargo para discipular minha filha. Então agora eu falei para ela, filha, a decisão é sua, eu vou te orientar, mas quem vai formular isso, aceitar meu pastor, já está na mão dela, não é? Claro. Olha, o evangelho precisa ser, pessoal, deixa eu falar outra coisa para vocês aqui. O evangelho precisa ser compreendido para ele poder ter efeito. Está entendendo o que eu estou falando? A pessoa tem que entender, ter a noção, entender, compreender a mensagem. Eu sou pecador, Jesus morreu por mim, ele ressuscitou, ele perdoou os meus pecados, eu vou para o céu. A pessoa tem que ter essa compreensão. Essa compreensão que gera a salvação do evangelho. Agora, quando você vai, por exemplo, quando você vai pregar para uma pessoa bêbada, que está embriagada, você está perdendo seu tempo. Então, o que você tem que fazer? Ver uma outra oportunidade que você encontra essa pessoa sã. Aí fala de Jesus. Por quê? Porque ele bebe, ele não vai ter absoluta noção do que está ouvindo. O drogado, porque a consciência está fora de si, por causa da bebida ou por causa das drogas. Então, a mesma coisa é nesse caso, né? Por exemplo. Então, o meu primo, por exemplo, né? Quando eu vou lá, ele me conhece. Mas não adianta eu chegar para ele e falar, deixa eu falar sobre Jesus. Ele não sabe, ele não tem noção. Se der a Bíblia para ele rasga todinho. Então, o que vai acontecer com uma pessoa dessa? Porque é o que eu estou dizendo, a alma dele é perfeita. O corpo é deficiente, né? A mente é deficiente, mas a alma que existe dentro dele é perfeita. Tal como a minha, a sua. E essa alma? Como é que vai fazer? Eu já vi esse assunto. Se a Bíblia diz assim que uma alma vale mais, olha o conceito teológico que a Bíblia dá, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, quer dizer, isso significa dizer que Deus não vai jogar a pessoa no inferno, porque a pessoa não ouviu o evangelho do quê? Enquanto a pessoa esteve aqui, nesse corpo físico, ele era deficiente. Entendeu, pessoal? Como o caso dos índios, por exemplo. Aí o que ocorre? No caso dos índios, quando o evangelho chega nessas tribos, nesses lugares, aí já é outra coisa. Entendeu? Isso tem direito. Exatamente. Exatamente. Por isso que sempre ficava assim na minha mente, e muitas vezes já vi esse questionamento. Aí eu falei, Jesus era o justo juiz, né, pastor? E a gente nem precisa se preocupar com isso. Com certeza. Foi ele que nos criou, e ele vai fazer o melhor. Com certeza. Eu acredito. Não adianta preocupar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tem a história de um missionário chamado David Livingstone. Tem nos livros de história dele. Ele foi um missionário que saiu dos Estados Unidos para evangelizar a África. Ele até morreu lá depois de muitos anos de pregando o evangelho. Ele foi pregar o evangelho para índios antropófagos, que comiam carne humana. Inclusive, ele quase foi devorado lá. Teve uma vez que amarraram ele e prepararam tudinho para, literalmente, comer ele. E na hora,
ele fez uma oração a Deus e deu um trovão muito forte no céu, e os índios compreenderam que o Deus deles era um trovão, que não podiam comer o missionário, porque o missionário era filho do Deus trovão. Na verdade, era Deus trabalhando. E depois ele morreu, e é o que ele, a promessa que ele fez. Falou, olha, quando eu morrer, eu gostaria que o meu coração fosse sepultado na África. E foi o que aconteceu. Exatamente. David Livingstone é o nome dele. Hoje o corpo dele está sepultado nos Estados Unidos, mas o coração foi sepultado na África. David Livingstone. Então, o que eu estou dizendo, quando ele chegou na África, sabe, por exemplo, os índios comiam carne humana. Eram antropófagos. Ele chegou com o evangelho. Então, ele teve que adaptar a mensagem dele, primeiro por sinais, que os índios não tinham, ele não sabia falar o idioma. Então, ele foi... Desculpe. Ele foi desenvolvendo meios de comunicar com eles e de comunicar o evangelho. E assim foi. O que foi acontecendo? Os índios foram começando a compreender. Como se a mente fosse, né, entendendo. E foi entendendo. Ele ganhou muitos para Cristo. Muitos para Cristo. Quando eles entenderam, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Deixaram de ser antropófagos. Eu acho que eu já li essa história no Cristianismo através dos séculos. Exatamente. Tem uma história dessa. Tem. E é tão interessante, pastor, que aqueles imperadores, aqueles reis da época, muitos dos povos indígenas, muitos povos tinham costumes horrendos. E aí os imperadores contavam a ajuda dos missionários, totalmente ligados mesmo, os imperadores que tem história lá ali, que eles contavam assim, fielmente a ajuda dos missionários para mudar a história desses nativos, de outros povos lá, porque a atitude deles era... É verdade. Difícil. A irmã Poliana, a nossa aluna aqui que está online, ela colocou uma coisa interessante aqui, ó. Ela diz, uma pessoa com deficiência é salva porque não cometeu pecado de forma voluntária. Tá certinho. Tá vendo? Então, em outras palavras, irmã Juraci, se uma pessoa com determinada deficiência, eu não gosto de falar muito mental, intelectual, neurológica, tomar cerveja, essas coisas, a pessoa não está pecando, porque não tem noção do que é. Exatamente. É igual o papagaio, né? Que serve até de escambo da pessoa com os palhaços. Exato. Todo mundo rindo. É igual. Isso aconteceu com o Pablo, vou ficar rindo. Então, quer dizer. É igual, por exemplo, o papagaio. Se você colocar ele num ambiente onde se ouve música evangélica, uma família cristã, ele vai repetir o que está no ambiente. Se você levar ele para um ambiente onde não é cristão, ele até xinga, né? Lá na minha sobrinha, e essa minha menina, ela só não veio. Ela estava estudando e aquele papagaio é o menor do papagaio. Estava repetindo as mesmas coisas. Aí ela só tem mais pouco, mas assim, desse jeito em casa nunca chegou. Mas estava estudando cada nome. Eu falo, é verdade. 4. Por que pregamos o Novo Testamento? Porque todo o ensino de Jesus é a base do evangelho que pregamos, né? Todo o ensino dele, tudo que ele ensinou, é a base do que a gente prega hoje. 5. Porque a paixão de Cristo, em suas 6 fases, porque a paixão de Cristo tem suas 6 fases, e eu coloco aqui, as fases da paixão. Eu já falei aqui na aula passada sobre o que é a paixão. A paixão é todo o processo da morte do Senhor Jesus, né? E aqui eu coloquei aqui algumas fases. Por exemplo, a última ceia, o Getsêmani, o julgamento, a cruz, o túmulo vazio e a ascensão dele aos céus. Tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. 6 fases, né? Essas 6 fases estão presentes nos 4 evangelhos e depois desenrola-se por todo o resto do Novo Testamento. Eu considero, irmãos, queridos alunos e alunos,
que a paixão de Cristo é como se você fosse montar um cenário, assim, né? Com vários fatos. Então, a paixão começa quando aí? Na última ceia de Jesus com seus discípulos. Vocês sabem, conforme João capítulo 14, por ali, quando o Senhor Jesus reúne os seus discípulos para uma última ceia, lá em Betânia. Essa ceia é realizada num cenáculo, que o cenáculo era uma espécie de um quarto que ficava no piso superior de uma casa. Quando você lê a palavra cenáculo no Novo Testamento, não se trata de uma igreja, porque naquela época não existia igreja, né? Não podia nem existir. Mas era uma sala que ficava no piso superior de uma casa. A família morava embaixo e em cima ficava essa sala. Essa sala era reservada para essas reuniões, essas celebrações da família, né? E Jesus fez a última ceia no cenáculo de uma casa. E foi exatamente nessa ceia aqui que ele, por exemplo, lavou os pés dos seus discípulos, né? Ele instituiu a ceia, quando ele pega o pão lá, e depois ele pega o vinho e tal. Esse é meu corpo, essa é minha carne e tal, né? O detalhe, ele identifica Judas como seu traidor, quando ele molha o pedaço do pão lá e dá a Judas, né? Foi uma situação absolutamente constrangedora, né? Mas foi profético aquilo, né? Que mais? Jesus cantou um hino com seus discípulos. É o único momento no Novo Testamento que mostra Jesus cantando, provavelmente um salmo, muito provavelmente um salmo, porque os judeus cantavam os salmos nessas reuniões. Que mais? Onde ele faz aquele sermão profético, né? Sobre o Espírito Santo e tal. Nunca escutou a pregação, é uma pregação muito boa. Boa, com certeza. Com todas essas práticas que ele fez. Com certeza. E depois ele termina com aquela famosa oração sacerdotal lá do capítulo 17 do Evangelho de João. Então, tudo isso aconteceu nessa ceia aqui, ó, nesse último dia, certo? Aí você tem a segunda fase, que foi o Jardim do Getsemane, certo? E nessa fase aqui do Jardim do Getsemane foi muito importante também, porque aconteceu alguns fatos curiosos aqui, nesse Jardim do Getsemane, onde Jesus estava, né? Um anjo foi lá e confortou ele. Nós temos esse registro, né, no Novo Testamento. O Senhor estava lá e a narrativa vai dizer, dos evangelhos, que um anjo confortava ele. Outro detalhe, ele suou sangue, né? Lucas é quem registra isso. Jesus suou sangue. Um fenômeno raro, né? E Jesus suou. O suor do Senhor se transformou Lucas diz, né? Grandes gotas de sangue que desceram no chão. Ou seja, Jesus começou a sangrar já no Getsemane. Interessante isso, né? Ele começou a derramar o seu sangue no Getsemane. Não foi nem no Calvário. Outro detalhe, a questão dos discípulos, né? Ele pediu que os discípulos estivessem orando com ele. E em vez de orar, eles foram dormir, né? Então, enfim. E depois, Judas chega, né? Quase... Deixa esse rapaz passar. Muito bem. E depois, Judas, né? Que chega lá com aquela tropa de soldados e beija o rosto do Senhor Jesus e aí Jesus é preso. Tudo isso ocorreu nessa fase aqui, do Jardim do Getsemane, certo? Depois vem a terceira fase, que é o julgamento. Quando o Senhor Jesus sai do Getsemane, já preso, e vai para a presença do sacerdote, né? Anás, Caifás, depois volta para Caifás de novo, e depois em seguida vai para a presença de Pilatos. E Pilatos é quem condena Jesus, né? Quer dizer, entre aspas, né? Porque na verdade ele pegou uma bacia de água e lavou as mãos e falou: eu não tenho nada a ver com isso, não sei o quê, como se lavasse as mãos resolvesse o problema, né? Enfim, isso aconteceu durante o julgamento dele. Depois nós temos a outra fase, que foi a fase da cruz, quando ele vai para o Calvário, né, carregando a própria cruz dele, né? E aí, pessoal, aqui, ó, mais uma vez, o Rodrigo fala aqui nesse livro
aqui, ó, que até hoje é um fato inexplicável, historicamente falando, como Jesus conseguiu carregar a cruz lá do Palácio de Pilatos até o Calvário. Não é muito longe, não é muito longe. É uma caminhada, segundo o Rodrigo Fara. Acho que eu nem sei que bem que tem uma fala lá que ajudou Jesus a carregar a cruz, ele que foi crucificado no lugar de Jesus. Simão Sirineu. E ele foi crucificado, eu fui até observação lá. Então, quer dizer, acho que coisas que eles acham, não é? Suposição, né? Então, eu estava falando para vocês. Então, não é tão longe lá do Palácio de Pôncio Pilatos até o Calvário, porque o Gólgota ficava fora de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, né? Porque como era um lugar de execução, tinha que ficar fora da cidade, tinha que ficar dentro. Mas era perto. Mas mesmo assim, como é que Jesus deu conta de carregar? Ele levou quantas chibatadas mesmo? 39. 39. Antes de pegar A cruz. E a gente vê relatos sobre como eram as chibatadas. Tinha pessoas que morriam durante o açoite. O líquido do corpo dele praticamente saiu. É o que ele coloca aqui. Ele fala como Jesus deu conta. O líquido já tinha embora, sangramento fora do normal, né? Com e certeza. A carne rasgada, Com assim, certeza. os ossos, né? Inclusive, existe até alguns cientistas, não são cristãos, que não acreditam nessa narrativa, porque é humanamente impossível. Porque, vejam bem, lá no Palácio de Pilatos, ele foi açoitado 39 chibatadas com chicote romano, que é o azorrague, né? Que é aquele chicote feito de couro de animal, e na ponta dele tinha ossos e chumbo. O camarada que açoitou Jesus, provavelmente um executor romano, ele não foi assim, né? Aí que entra mais, assim, ele foi totalmente homem, mas talvez para assumir esse processo que ele tinha um foco, ele veio para nos salvar, talvez entre aí essa... É a única explicação. Uma força divina. Porque, do ponto de vista humano, provavelmente, irmã Ana Maria, as costas de Jesus não dava nem para se descrever as feridas que tinha. Tem um historiador romano, chamado Plínio, ele relata que os homens que levavam os mesmos açoites que Cristo levou, os pulmões chegavam a ficar expostos. Os órgãos. Porque você sabe que o pulmão da gente, ele é muito mais próximo das costas do que do peito. A gente tem aquela característica de falar assim, o meu pulmão, aí você põe a mão aqui, né? Mas, na verdade, ele está mais próximo das suas costas. É verdade, quando você dá pneumonia... Exatamente. Eu tive pneumonia 2 anos atrás, e eu sentia dor, porque eu achava que era coluna, as costas. Os pulmões. Pulmão, exatamente. Inclusive, se você pegar uma caneta, por exemplo, e furar aqui, facilmente alcança os pulmões. Tentei isso ontem, minha esposa se diz que eu nunca dor nas costas. Né? Ela quer coluna, e em 2 dias que eu senti um pouco de falta de ar, e quando foi ontem eu falei, eu já quero mais pra frente, não, pega ele. Eu pensei, aí veio o que aconteceu comigo, eu pensei, pode ser. Pois fala pelo meu bem, vamos no médico olhar, né? Ver isso aí. Porque... Então, voltando aqui ao assunto. Então, assim, do ponto de vista humano, era impossível. Sem contar que foi colocado a coroa de espinho na cabeça dele, né? Espinho enorme, né? Grande, pontiagudo, e aquela coroa bateram com ela, né? Então, aqueles espinhos provavelmente alcançou o crânio de Jesus. Eu não uso tiara, porque eu não dou conta, me dá agonia, me dá dor de cabeça, eu tenho esse negócio, eu não dou conta de usar tiara, né? Aquelas coisas para enfeitar a cabeça, eu acho que fazer uma coroa assim. Imagine isso. Não, se você leva uma pancada, pessoal, na cabeça, você sabe que a pele que a gente tem aqui, eu estou falando um pouco de biologia para vocês aqui, né? Estou dando aula de biologia para vocês, né? Mas isso é para a gente compreender. Isso. Constante, porque quando você fala Jesus morreu, parece que é tão banal. É verdade. O que eu quero falar é o seguinte: a pele aqui da nossa cabeça ela é muito fina.
né? Era fina demais. Então, ela praticamente só serve só para cobrir o crânio mesmo. Então, qualquer pancada que dá, obviamente, que já afeta o osso na cabeça, por exemplo. Né? Nós temos aí um irmão na nossa igreja, o pastor Ramos. O pastor Ramos caiu de uma altura pequena, pastor da nossa igreja lá, né? Não foi alto, não. Mas a maneira como ele caiu, né? Enfim, mudou a vida dele completamente, né? Está na cadeira de roda, enfim. Só não está vegetando, mas imobilizou ele completamente. Tudo entendeu? Aquele apresentador, Hugo Liberato, né? Por exemplo, né? Foi outro. Caiu de 4 metros de altura. 4 metros não é tão alto. Não é tão alto. Mas a maneira como caiu e aonde bateu. Então, você sabe que o nosso cérebro, deixa eu terminar aqui essa aula aqui para você de biologia. Você sabe que o nosso cérebro ele é dividido em partes. Né? E essas partes, elas são responsáveis por todo o funcionamento do corpo. Por isso que quando a gente recebe determinada pancada em determinada área da cabeça, você perde um determinado movimento do corpo. Às vezes a pessoa perde o movimento dos membros superiores. Exato. Ou dos membros inferiores. Ou tem pessoa que eu tenho na família do meu pai, um tio meu, ele até já falecido, que ele perdeu a visão de um olho, porque levou uma pancada. Ele era pedreiro, uma barra de concreto caiu na cabeça dele. Ele caiu e levantou. Normalmente levantou. Sentiu só doer, tudo levantou. Com o passar do dia, ficou cego. Aí foi fazer os exames com o médico e tal, foi a pancada. Exatamente na área do cérebro, irmã Ana Maria, responsável pela visão. A minha irmã, ela pegou a AVC, né? Está com 2 anos, ela ficou só com uma mobilidade no pé. Ela tem sempre usado um tênis especial, ela se dificultou demais. Graças a Deus foi só isso. Isso, né? Pois é. É o caso da minha mãe, por exemplo. Né? A minha mãe perdeu os movimentos da perna, das pernas, dos membros inferiores, né? Pelo AVC que ela teve. Então, agora, voltando aqui, então, Jesus. Tá? E aí eles colocam aquela coroa e bate assim. Imagina a dor. Né? Um homem não suportaria, desmaiaria tranquilamente. Aí os açoites. Outra coisa, o corpo dele estava coberto de sangue. Coberto de sangue. Provavelmente, aonde Jesus foi açoitado, deve ter ficado uma poça de sangue ali, fora do comum. O que ocorre? Os soldados chegaram e envolveram Jesus numa capa. Para zombar de Jesus, envolveram ele numa capa, e você sabe que o sangue ele coagula rapidamente, né? E depois eles puxavam aquela capa. Agora você imagina, o sangue coagular, coloca um pano, um tecido por cima, que isso não se faz. Né? Isso não se faz. Né? A orientação dos médicos, quando a gente tem uma cicatriz exposta, que está sendo sangue, é que ela fica aberta. Você não pode pôr nada em cima, porque o sangue coagula. Se você pôr em cima, como é que tira depois? Se você puxar, vai abrir a ferida, vai aprofundar ela mais ainda. Foi o caso de Jesus. Então, a gente reunindo todos esses elementos aqui, sabe? Fica realmente do ponto de vista humano. Entendeu? Como é importante a teologia, né? Do ponto de vista humano, Jesus não daria conta de carregar aquela cruz. Outro detalhe. Além desses aspectos físicos, o madeiro que o Senhor Jesus carregava pesava entre 45 a 48 quilos, segundo o Rodrigo conta aqui nesse livro aqui. Esse Rodrigo é um moreno. É um moreno. É um moreno. E os teólogos dizem isso também, né? Eu estou só usando o livro dele como exemplo aqui para incentivar vocês a comprarem. 45 quilos. 45 a 48 quilos. Então, não era pesado. Não era pesado. Entendeu? Porém, para as condições que o Senhor Jesus estava, ele não carregava nem 5 quilos, gente. Entendeu? Outra coisa, ele teve que carregar esse madeiro até o Calvário. Não me fala quantos metros, quantos quilômetros que era? Não fala. Mas é próximo. É só sair da cidade, já era o Calvário. Não era tão longe, não. Porém, nas condições que o Senhor Jesus estava, né? Então, pessoal, outra coisa, muito provavelmente, do ponto de vista histórico, não cinematográfico, dos filmes,
Jesus não levou a cruz inteira. Entendeu? Ele provavelmente levou só a parte vertical. E a parte horizontal provavelmente já estava lá no Calvário. E é já lá, exatamente. Só Né? aquela Exatamente. Entendeu? O buraco já estava lá e a parte horizontal já estava lá. Então ele tinha que carregar aquela parte vertical. Entendeu? Porque se fosse a cruz toda, provavelmente ele não ia dar conta. Então, aí, isso do ponto de vista humano. Então, como é que Jesus deu conta? É aí onde entra exatamente o que a Sara colocou aqui muito bem. Só tem uma explicação. Nesse momento, a natureza divina dele trabalhou. Tinha um propósito, você Você falou assim. Exatamente. falou isso e quando você está falando, realmente, eu nunca tinha falado. Aí, no caso, a natureza divina dele entrou, porque é a única explicação. Eu também, Jesus é a natureza divina. Exatamente, porque ele tinha que E cumprir esse não só propósito. isso, pastor, nós estamos falando do aspecto físico e aquele peso dele saber que ele estava pressionando um cápsula de sangue. Eu vi o pastor Hernandes Dias falando esses dias, achei interessante, que eu nunca tinha pensado por esse lado. Quando ele foi para a cruz, ele estava ciente que o pecado do mundo, do ser humano, da raça humana, ia cair sobre ele. Eu não sabia que, quando a gente fala de Deus, a Deus a gente não se tenta, né? E o que separa da gente é o pecado. Então, eu entendi que, naquele momento que ele estava na cruz, que ele fala, Senhor, está consumado, então vê todos os nossos pecados sobre ele, aí ele se separou de Deus, porque Deus não... Foi um momento em que a teologia define como um momento único na vida do Senhor. O profeta, o próprio Deus falando por meio do profeta Isaías, 700 anos antes do Senhor Jesus, disse assim: os vossos pecados fazem separação, divisão entre mim e vocês, de maneira que vocês oram e eu não ouço vocês. Deus disse isso. Então, lá na cruz aconteceu exatamente isso, sabe? Como o Senhor Jesus estava carregando sobre si. Não era só 200 mil, nem os pecados da humanidade. E mais um detalhe, daqueles que viviam naquela época, dos que viveram antes dele e de nós hoje. Todas as gerações. Tudo. Então, por isso que houve aquele momento em que o Senhor Deus, o Pai, vira as costas para o seu filho e ele sente. Ali na cruz ele sente, né, a separação, porque Deus não podia se aproximar de Cristo em razão da condição que ele estava, exatamente. Do pecado, exatamente. Ele não tinha pecado, mas ele assumiu o nosso lugar, conforme Paulo ensina, o autor aos Hebreus ensina. Né? Então, o Senhor Deus, por um momento, a gente não sabe quanto tempo, mas por um momento o Senhor Deus se afasta. E Cristo sente isso. O Senhor sente isso. E fala, quando ele diz lá, em aramaico, que era a língua que ele falava, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Pai, Deus meu, por que me fizesse isso comigo? Por que me desamparar? O desamparo ali não é que Deus, o Pai, abandonou Jesus, não. Mas por um momento o Senhor. É como se... Eu gosto muito de uma ilustração que o Dr. Billy Graham faz. Ele diz o seguinte: é como um pai que, quando vê um filho sofrendo, o que o pai faz? Não é que o pai não participe da dor do filho, mas o amor é tão grande, né? E a gente sabe que muitas vezes o que um filho passa dói mais na gente do que nele. Eu sempre digo isso para minha filha, né? Eu falo, ó, filha, às vezes certas situações que você passa dói mais em mim do que em você. E vocês que são mães sabem disso. Até mais do que nós homens, né? Vocês são muito sintomáticos. Então, o que aconteceu foi isso. Então, Deus olha para o Senhor e fala assim: eu não quero nem ver. Foi mais ou menos isso. E ele sente isso, né? E ele fala: Pai, por que me desamparaste? Né? Mas o Senhor Jesus, em contrapartida, sabe? Ele sabia que tudo aquilo era plano. Entendeu? Era plano. Ali não estava acontecendo nada esporádico, entendeu? Eu não estou sabendo, por que eu estou... Não. A questão, irmã, não era isso. Jesus sabia
exatamente tudo que ele estava passando. Ele sabia. Né? Então, e aí até o momento que ele morre. Quando ele clama lá. Tinha toda a compreensão da extensão. Tinha. Todos entraram naquela hora. Tudo. Aliás, o Senhor, quando ele assumiu, o que os teólogos definem é que quando o Senhor Jesus assumiu o seu ministério com 30 anos, eu falei disso aqui na aula passada, não sei se vocês se lembram, o ministério terreno dele. A partir daí, desse momento, ele passou a ter absoluta consciência do final que ele ia ter. Com certeza. Então, se o povo judeus tinha o Antigo Testamento, ele já vinha falando desse Messias, desse profeta. Olha, então, que explicação que tem do povo judeu não acreditar em Jesus? A explicação é porque as características que Jesus tinha, pessoal, não preenchia os requisitos dele como Messias. Não preenchia. Exatamente. Então, porque o Messias que o povo... Irmãos, a gente tem que entender isso. Era um sentimento nacional. Não era só de uma pessoa, era uma nação. Então, eles esperavam que o Messias viesse como um rei mesmo. Exatamente. Aí me aparece um camarada que nasce lá em Belém, filho de uma doméstica, de um carpinteiro, sem formosura, sem nenhum aspecto de realeza, nada. Então Jesus não preenchia os requisitos de um rei para o povo judeu. E é por isso que ele não foi aceito. Né? Nós estamos olhando aí essa questão aí da morte da rainha, né? E o filho dela que agora se torna rei. Né? Então a gente tem uma noção. O que o país espera? O filho dela. Né? Filho dela, sangue real. Né? Não, e mesmo assim vai estar cheio de memes na internet falando sobre a questão dele já estar com 70 anos. Exatamente. Já está tendo meu Deus, o ser humano é terrível. É terrível. Então, sabe, já tem várias... Deixa eu pedir licença para você, só para ler aqui um comentário. O irmão Lucas está colocando aqui o seguinte, ó, o nosso aluno aqui, online. Eu ouvi um pregador falar uma vez que ele não morreu porque ele era filho de Deus. E não podia ser morto por mão humana. Então, ele se entregou assim que consumou o seu propósito. Entenderam o que ele colocou? Vou ler de novo aqui, ó. Ele está dizendo que eu ouvi um pregador falar uma vez que ele não morreu porque ele era filho de Deus. E não podia ser morto por mão humana. Então, ele se entregou. Então, pelo fato dele ser, na colocação aqui, dele ser filho de Deus, né? Então, na verdade, ele não foi morto, ele se entregou. Né? Também está correto do ponto de vista, né? Porque, na verdade, inclusive, Lucas, lá no Getsemane, quando os soldados vieram buscar ele, exaltado, falou assim: eu vou defender Jesus. Pode guardar a sua espada, faz isso não. Porque se eu quisesse, eu clamaria o Pai e ele mandaria aqui 12 legiões de anjos aqui para me defender. Então, Jesus sabia disso. Então, então eu não sei se vocês já assistiram o filme do Superman. É interessante. Tem um fato lá que ele é preso. Ele vai preso. A humanidade começa a enxergar ele como um vilão no filme. E aí ele é preso. Aí a polícia vai lá onde ele está, algema ele. E aí o que ele faz? Ele é o homem mais forte do mundo. Ele poderia se livrar daquilo tranquilamente, mas ele se deixa ser preso. Aí alguém pergunta para ele: mas você não é o Superman? Você não é o homem mais forte? Ele disse: mas eu estou aqui para cumprir a lei de vocês. Vocês não têm uma lei humana? Né? E essa lei humana está dizendo que eu sou criminoso? Que eu devo ser preso? Então eu vou. E eu estou morando aqui no mundo de vocês? Então eu vou me submeter à lei de vocês. E aí ele vai lá, o cara coloca uma algema dele aqui. É claro que uma algema daquela ele ia quebrar, não. Né? Mas ele se deixa ser preso. É o caso de Jesus.
realmente ele se deixou ser preso. Porque senão, não. Com certeza. Por isso que eu estava dizendo agora há pouco, Lucas, que o Senhor Jesus cumpriu um plano. Simples assim. Um plano. Ele sabia. Você sabe o que é cumprir um plano? Na risca, um organograma. E você não pode sair fora daquilo. Então, era o caso de Cristo. Bom, muito bem. Muito bem. Bem colocado, Lucas. Ponto 6. Nós vamos até 10h45. Né? Muito bem. Não teve um intervalo, não, pessoal? O cafezinho? Não. Porque falta 10 para as 10. É porque eu acho que. Né? Se vocês quiserem tomar uma água lá no banheiro, vamos lá. Uns minutinhos aí. Eu acho que não vai ter. Será que tem? Essa maneira é muito boa. Muito boa. A gente viveu sofrimento assim, ter uma noção. Lucas, muito bom o seu comentário, meu filho. Muito bom, viu? Fala para ela que hoje teve café da manhã lá embaixo. Quando é lá, tem muito fartura. Ah, é? Ah, é mesmo, lá na igreja, né? É verdade. É o café do espaço. A gente teria bom café. Então a gente tem que presenciar. Nada tem que te dar, minha amiga. Obrigada. Não, obrigado. Deus abençoe. Mas fabulosa, Não, Eu também tomei. Eu não sou vegano, eu não tomei café. Eu tava não Então, de fome. Pessoal, a gente pode começar aqui? Pode, né? Vamos começar para a gente. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo, tá bom? Eu vou para Goiânia ainda. Você vai até 10h30? É umas 10h20, 10h30 mais ou menos. Aí a gente termina um pouquinho mais cedo. Deixa eu ligar aqui. Muito bem. Ponto 6, aí no nosso primeiro ponto, por que pregamos o Novo Testamento? Ponto 6, porque a igreja primitiva continuou pregando a mesma mensagem de Cristo, a mensagem apostólica, né? Não mudou em nada o seu conteúdo. Eu queria enfatizar isso aqui com vocês, porque parece que hoje, nos dias que a gente vive, algumas igrejas têm mudado um pouco aí a mensagem, né? A mensagem do Evangelho. Talvez para agradar aí determinados grupos, né? Agradar aí o público, né? Hoje, eu já fui pregar em algumas igrejas aí, onde o pastor, antes da gente pregar, o pastor fala assim: pastor, traz aquela mensagem assim, sabe, desse jeito e tal. Aí eu fico pensando assim, falando, bom, quem é que vai falar na igreja? É o Espírito Santo ou não? Então não é o que o pastor deseja, quer. É aquilo que o Espírito Santo deseja falar, né? Ah, não prega só sobre bênção aqui, sobre prosperidade. Mas será que é isso que o Espírito Santo quer falar? Você quer ver um exemplo clássico, irmãos? Quando você pega aquelas 7 cartas da igreja, lá do Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, né? As 7 cartas da Ásia lá. Para cada igreja daquela, o Senhor Jesus deu uma mensagem diferente. Aliás, a mensagem, ela inicialmente nem foi para a igreja. Foi para o pastor daquela igreja. Porque em todo o início da carta, você vai ver a expressão, e ao anjo da igreja, né? E ao anjo da igreja, que está em... Aquele anjo ali é o pastor da igreja. Então, primeiramente, Deus fala com quem? Com o pastor da igreja. Com quem é responsável pela igreja. Depois, ele fala com a igreja. E aí, o Senhor Jesus, ele fala conforme a necessidade que a igreja tem. Né? Então, não é dentro da minha perspectiva o que eu quero falar.
o que eu quero pregar. Então, às vezes até, irmãos, eu fico olhando alguns pregadores aí que a gente tem uns pregadores aí que a mensagem deles é só, não é? O tempo todo, chicote, porque eu prego a verdade e tal, chicote o tempo todo. Eu não acredito muito nisso, não, sinceramente falando. Por quê? Porque Deus não vai, digamos assim, bater na sua noiva o tempo todo, não. Entendeu? A Bíblia diz assim que a Escritura ela é proveitosa para corrigir, para redarguir, para consolar. Que Deus é esse que só sabe bater? Tem pregador aí que todos os vídeos que a gente olha dele assim, é só pancada. Pelo amor de Deus, velho, né? É só pancada na gente. Não tem uma. Não tem uma. O pastor Paulo de Bravo, mas pastor, você conhece ele? Não. Então, hoje já tem outros que é só aquela. Teve uma época da minha vida que eu fiquei abraçada. Eu tinha um horror desse Deus. Eu não queria ver ele nem pintado de novo. Certo. Você não levava, Deus é amor, mas fogo consumidor. Era só usar essa frase. Por que eu quero esse Deus? Então eu tinha essa visão. Depois que eu comecei a ter experiência com Deus, eu casei e tal, aí que eu fui ver assim, que ela pegou, lógico, antigamente o povo pegava uns versículos tudo isolado. Isso. Aí eu vi que não era por ele. Deus é amor também. Olha, eu compreendo a Ana Maria, Sara, a Viraci, Daniela, o pessoal que está aqui conosco online. Eu vejo Deus como um pai, assim como eu sou. Entendeu? Quer dizer, a minha filha, eu ajo com ela, né, em determinadas circunstâncias. Entendeu? Eu sou circunstancial. Ou seja, há momentos em que eu preciso corrigir ela. Atenção. A única coisa que eu nunca fiz na minha filha, foi bater. Nunca bati na minha filha. Mas não sou contra os pais que de vez em quando não sou contra não, tem que chegar junto mesmo, entendeu? Mas eu pessoalmente nunca minha mão nunca triscou na minha filha. Ela tem um jeito que ela amadureceu muito cedo. Foi. Mas assim, agora tem momentos que eu tenho que abraçar ela, dar carinho, beijar, entendeu? Cheirar. Entendeu? Então, eu penso que Deus age da mesma forma. Há momentos em que o Espírito Santo quer corrigir a igreja, quer posicionar a igreja, porque ele é quem conhece a igreja. Quem conhece a igreja é ele. Lá em Apocalipse, Sara, o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso. Eu sei as tuas obras. Quer dizer, eu conheço você. Entendeu? Eu sei que no meio de vocês aí está o trono de Satanás. Eu sei que você é pobre, mas tu é rico. Então, isso mostra que o Senhor Jesus conhece a sua igreja. Então, se ele conhece, ninguém melhor do que ele para falar com a igreja dele. Mas também existem igrejas que precisam ser consoladas, confortadas. Quer ver um exemplo? Lá na Ucrânia, por exemplo, onde está tendo guerra, onde o país está aos pedaços lá. Tanta gente que já morreu. Como é que você acha que Deus deve estar falando com os nossos irmãos lá? Será que Deus está chegando lá, ataca neles lá? Vocês têm que se posicionar. Será que é isso? O que o Espírito Santo deve estar falando lá? O país está aos pedaços. Deus está vendo. Né? Exatamente. Então, assim, por isso que esses pregadores que só pregam só cajado, alguns deles até usam isso, né? É só cajado. Para começar, irmão, o pastor do Antigo Testamento, ele não batia na ovelha com cajado. Era vara. O cajado servia para direcionar as ovelhas e tirar elas do buraco. Tanto que ele era assim, ó. Era uma vara que ela tinha um gancho, né, na ponta, porque quando a ovelhinha caía em algum precipício, algum buraco, aquilo servia para ele puxar, não para bater. Se ele batesse com o cajado, machucava ela, feria ela. É uma madeira pesada. Né? Então, ele usava o que? A vara, que era um cipó fininho. A mesma coisa esses pastores hoje aí, esses pregadores que, enfim, né? Parece que eles pegam o cajado e dão o cajado mesmo para matar, para bater, entendeu? E aí, pessoal, eu penso que isso é um tipo de prática que, se não for feita com equilíbrio, né,
ela tende a mais prejudicar, irmã Juraci, do que propriamente ajudar. Porque uma palavra, amados, ela é muito mais pesada do que um tiro de um revólver. Entendeu? Eu costumo dizer que, às vezes, pode ser que o tiro de uma arma não mate. Não é fatal, não seja fatal. Mas a palavra lançada é fatal. Né? E eu sempre digo, olha, é o que Salomão falou, é duas coisas que não voltam atrás. Né? É a pedra quando você joga a palavra. Mesmo que você, irmão Juraci, venha chegar na pessoa e pedir perdão, mas ficou. Rapaz, você me perdoa, eu não queria ter falado isso. Não, tudo bem, tá bom. Mas ficou. Aquilo fica... E se tem um negócio... Eu vou falar igual vocês goianos aqui. Se tem um trem que martela, é quando alguém te faz alguma coisa. Você não esquece. Você pode continuar com a amizade normalmente, né, em determinadas situações, mas aquilo fica. Mas vai chegando um momento que você vai se afastando, pastor. Às vezes você vai recebendo tanta pedrada de determinado local, tudo bem, você vai perdoando, mas vai se pensando, não, o que eu estou fazendo ali? Que edificação que aquilo ali vai passar trazendo a mim? Aí você começa a afastar. Eu não tenho como só pegar, não. E hoje, infelizmente, é o que mais está acontecendo. É verdade. Mas quanto mais a pessoa conhece a palavra, que, olha, um banquete está muito grande para nós. As pessoas parecem que estão mais jogando um banquete, jogando pedrada. Muitas pessoas acham que eu dou na razão e que pode falar o que pensa e te ver uma determinada situação, pode descarregar e te julgar, né? E, na verdade, o que a palavra traz para nós é uma maturidade, né? Maturidade é o que, irmão? Entender, né? Eu vejo, assim, entender e respeitar a pessoa, né? Mas não tem Aí a gente é mais egoísta ainda, quando a gente está cheio de amigos ou pessoas, a gente já percebeu que tem gente que quer te forçar a pensar como eles e ser como eles, e na verdade isso é da gente, né? Infelizmente, né? A gente é muito egoísta em relação a isso. É verdade. Por isso que está tendo muita... Para pensar aqui, lembrei de três pastores, igual o pastor João, você conhece? Pastor Sim. Ele é super calmo, né? É verdade. Bem Tranquilo, né? Aí a gente não consegue imaginar ele dando uma pregação, né? Mas eu já consigo imaginar outro pastor que é bem, temperamento bem forte, assim, e só, você já consegue imaginar ele só pregando. Então, eu acho assim, que na pregação, acho que a gente tem que vencer muito, quando a gente vai ensinar uma palavra, tem que vencer o temperamento da gente primeiro, porque as pessoas explosivas mesmo, se elas escutar uma palavra, elas vão querer chicote. É verdade. Mas a palavra sai conforme a disponibilidade da pessoa, sabe? Só que eu já percebi, eles têm uma entrega desse lado deles. Agora, Sara, você tocou num ponto aí também interessante. Agora, o pregador também precisa policiar, né, a vida dele, a personalidade dele. Né? Porque existem situações que tiram a gente do eixo. E quem está pregando, seja ele pastor, pastora, pode ser quem for, existem situações que tiram você do eixo no seu dia a dia. Né? E quando você vai para o púlpito, você não pode levar aquilo. Né? Não pode. Por quê? Porque a igreja não tem nada a ver com aquilo. Né? Eu, por exemplo, quando eu dou aula de homilética, que sabe que é uma área que a gente trabalha muito com a pregação, eu oriento alunos. Já dou. Eu estou na dificuldade para vencer essa matéria. Não, mas você vai vencer. Aliás, o seu professor... terceira vez, eu estou fazendo a noite com o pastor João, nossa, que dificuldade. O professor seu é excelente. Então, o que eu ia falar, pessoal, é o seguinte, eu oriento, falo, olha, se você vive um dia muito ruim, entendeu? Você é pastor de uma igreja, não suba para o púlpito para pregar naquele dia. Coloque alguém. É certo quando fala que a gente fala do coração. Isso, exatamente. Por exemplo, você teve um aborrecimento muito grave, né? Muito sério, emocionalmente. Não suba para o púlpito. Para isso é que você tem os seus obreiros auxiliares. Isso chama maturidade. Isso. É você reconhecer a sua limitação.
não vá para o púlpito. Não pega o microfone, não fala não. Chama um companheiro seu, colega, prega para mim domingo, prega para mim hoje e tal. Por quê? Porque naquele dia você está emocionalmente abalado, por alguma razão, uma situação. Então, porque a nossa personalidade tende a realmente tem gente que pega o microfone e pensa que a igreja é filha dele. Rapaz, ele parece. Eu já presenciei um dia um pastor mandar a igreja calar a boca. O pessoal conversando, ele queria pregar. Irmãos, por favor, calem sua boca. Uai, o que é isso? Tratar a igreja como se fosse filho. Isso você fala para o seu filho. Ó, menino, cala a boca. Seu filho, mas não com 300, 400 pessoas. Com a igreja do Senhor Jesus. Então, às vezes eu vejo esses pastores que só pregam chicote, eu tenho dificuldade em lidar com esse tipo de situação. Vamos, levanta. Um respeito tão grande que às vezes a gente não está tendo nem condições de ficar em pé entre as coisas. Levanta. Não é possível que você só tem uma hora e meia de culto e você não consegue dar sua melhor na igreja. Meu Deus. E, tipo assim, eu tenho dificuldade demais, pastor, com pastores que não compreendem que ele tem ovelha de todas as maneiras, que ele não respeita. Tem membros, ovelha, que tem uma confiança e uma autoestima na Bíblia como pessoa, mas tem pessoas que são mais frágeis, né? Então, ele tem ali todo tipo de ovelha, pastor, aquela mais forte, aquela mais fraca, aquela mais sensível, aquela pessoa de idade. Então, eu tenho dificuldade com pastores que prevalece só a opinião dele, e é uma opinião forte, e não vê que tem. Se me reclamar de mim, eu vou escutar, porque eu sou pastor, eu sou obrigada. Mas não reclama, não gosto de gente sim, não gosto de. Pastor, eu fico muito assustada. Eu fico muito e meu coração dói, porque o senhor imagina que tem pessoas que vai chegar e vai expor um problema com ele? É complicado, né? Esses dias eu estava dando uma palestra para pastores lá em Goiânia, na nossa igreja. O pastor Clarimundo me contou, e eu falei para os. Uma das coisas que eu falei para os pastores lá foi o seguinte: o pastor ele precisa compreender o limite da autoridade dele. Entende? Eu sou limitado como pastor. Qual é a autoridade do pastor? É na igreja. Qual é o limite do pastor? As 4 paredes da igreja. Entendeu, pessoal? É o limite dele. Ele não pode sair disso daí. Pastor que ele manda dentro da sua casa, irmão, tira a televisão de lá. Irmão, a sua esposa tem que andar assim. Ele está passando de um certo limite que já não é mais o pastorado dele. E quem não conhece a Bíblia? Claro, por quê? Porque lá na sua casa, na minha casa, quem manda lá é você. Entendeu, pessoal? Quem sabe os problemas, quem tem que tomar as decisões lá na sua casa, resolver o jeito que é, o padrão que é você, sua esposa, a sua família, é você lá, não pastor. Então tem alguns colegas que eles passam essa linha aí, entendeu? Não, irmão, lá, faz assim com a sua esposa. Quem tem que decidir isso aí? O irmão vai, por exemplo, fazer algum negócio. Pastor, me dá uma orientação, o que eu faço? Então, o pastor tem que ter muito cuidado. E quem tem que decidir isso aí é o casal. É a irmã. A decisão está na sua mão, não na mão do pastor. Até interessante. Só para me complementar aquilo que eu estou dizendo. O que cabe ao pastor é a orientação. Sabe o que é orientar? Sem decidir. Olha, é o seguinte, assim, orientação, mas não decidir. Porque tem pastor que fala, irmão, você tem que fazer assim. Né? Pois não, pai. Depois você fala assim. Eu descobri que meu marido estava em idade. Sim. Nós éramos 3. Aí eu fui pedir orientação para o pastor. Ele simplesmente falou para mim que eu tinha direito de ir e vir quantas vezes ele quisesse. Isso. Eu saí toda. Nós éramos 3.
A Madrid, né, que eu até comecei a brincar. Mas 2 crianças, 3 vezes, as roupas dele jogaram na mala. Ele nunca foi arrumar guarda-roupa. Ele ficava uma semana e meia em casa. Aí, sempre estava morando essa vida assim. Ele não punha nada na minha de casa. Aí eu fui pedir uma orientação. O que eu fazia? Como eu deveria agir? Essa pessoa falou assim, ele tem o direito de ir e vir quantas vezes ele quiser. Isso é um pastor. Um pastor. Aí aqui eu fiquei assim, lá no chão. Aí chegou um ponto, minha vida foi quase toda desse jeito. E eu mandei na casa e aqui limpinho. Aí ele falou assim, não, eu não vou trabalhar não. Eu falei, mais um vídeo. Desistir totalmente. Porque às vezes você vai atrás de alguém que você pensa que pode te orientar. Como? Às vezes seria tão trabalho, hoje eu estou observando o senhor Fábio, estou observando algumas coisas, um trabalho pastoral, com um casal, de aconselhamento e tal. Talvez eu deveria ter. É muito importante, é verdade. Então, quer dizer, eu pedi socorro, mas infelizmente. Sim, Sara, você ia falar naquela hora. Eu fiz aquela matéria pragmática pastoral, né? Repete novamente, não entendi. Eu fiz aquela matéria pragmática pastoral Sim. com o pastor Luiz. E ele explicou até quando o servo, até quando não sabe disso, até quando um casal vem com um problema, o pastor nem pode aplicar na maneira que eles têm que agir, conforme eles vão falando as suas dificuldades. Aí eu perguntei, esposa, o que você acha que deveria fazer para dar certo? A esposa, o que você acha que eles fazem? Então vocês conseguem fazer isso para dar certo? Diz que nem isso o pastor pode opinar, pastor. Eu achei muito interessante, não sei se eu concordo. Mas, tipo assim, porque muito pastor quer definir a carreira do membro. E eu estou vendo, assim, muito pastor querendo mandar dentro da nossa casa, que não cabe a autoridade dele diante da vida, né? Aí eu achei interessante concordo, sim, que até ele explicou, até um casal, ele fala assim, você acha que com toda dificuldade, o que seria o certo para fazer para você ficar satisfeito diante da situação e resolver? Olha, podia fazer isso, ele podia fazer isso, então vocês conseguem fazer isso? Porque nem isso um pastor pode obrigar, não é? Eu acho que às vezes você precisa de uma orientação em bom lugar. Você nunca viveu aquela situação. Gente, se eles dessem alguma coisa, não, vamos conversar com ele, vamos sentar, vamos fazer esse trabalho junto. Eu creio que às vezes poderia trocar, mas pelo menos estar essa interrelação. Talvez está triste comigo. Não é fácil, não, né? Não é fácil, não. O pastorado agora, eu não sei o que os pastores estão pensando, estão estudando, estão lendo. Os pastores não estão entendendo o chamado deles, né? Que é para cuidar, proteger, né? É verdade. O irmão Lucas aqui, o nosso aluno, coloca o seguinte aqui, ó. Antes os pastores oravam, jejuavam para levar a palavra de Deus, que Deus colocou no seu coração. Estaria correta a linha de raciocínio? Com certeza. Com certeza. Totalmente. Meu nome prega ser no jejuar. Assim, superior, eu não gosto de pregar. Já são quase 10h30, né, pessoal? 10h30. Nossa, já era. Já é. Nós vamos encerrar e aí a gente continua na próxima aula, tá bom? Esse esboço aqui. Eu parei no 6, tá bom? A partir do 6. Tá? A partir do 6º ponto do primeiro tópico aqui. Deus abençoe vocês aí que estiveram conosco. Nós vamos encerrar nossa aula um pouquinho mais cedo, pessoal. Deus abençoe o irmão Lucas, Deus abençoe aí o pastor Lucimar, Deus abençoe a irmã Poliana, todos vocês que estão conosco online, tá bom? Eu preciso ver isso. Amanhã